tema a escolha ainda considerada melhor, eu acho que a gente tem que focar realmente nas consequências da opção do tratamento cirúrgico. No caso, a Que é prostatectomia radical. ótimo. Então, quais são as principais consequências desse tratamento? A primeira consequência boa, que é a cura, não é? É o tratamento Isso, mais indicado para a é, cura do câncer de próstata. E as exatamente. outras consequências? Objetivo número um, tratamento oncológico, tratamento do câncer. Então, a gente tem que tirar aquela próstata, tem que fazer aquela prostatectomia, certo? Problema, a próstata é um órgão que tem poucas funções, no geral é isso, mas que tem uma vizinhança muito importante. A próstata está entre a uretra, que é o canal que elimina a urina, e a bexiga, certo? Então, para a gente tirar a próstata, a gente vai ter que mexer nessa ponte. Por outro lado, por isso que se faz tanto o exame do toque retal, a próstata está em íntimo contato com o reto. Então, assim, é um órgão que a gente vai remover e que tem que preservar toda a sua vizinhança, mas remover com uma certa experiência justamente para obter o objetivo número um, que é a cura do câncer, a remoção completa do câncer, certo? Então, nesse contexto da próstata, com essa vizinhança tão nobre, é, as consequências principais da cirurgia são justamente quando a gente mexe ou interfere um pouco nessa vizinhança. Então, primeira coisa, ao longo da próstata, passa também os nervos responsáveis pela ereção. Então, uma das consequências mais comuns, de cada 10 pessoas, em média 7 podem ter algum grau de disfunção erétil. Então, essa é uma coisa que já assusta de cara os pacientes, certo? Então, 70% de chance de disfunção erétil, justamente por essa questão anatômica, por essa localização anatômica do órgão. Em segundo lugar, a gente pode se deparar também com os problemas de continência urinária. Se lembra que a gente tem a bexiga, a próstata no meio do caminho e o canal da urina. A gente vai tirar esta ponte cirurgicamente e vai refazer essa passagem. Vai fazer uma emenda, vai fazer uma anastomose, como a gente chama cirurgicamente. E essa anastomose pode gerar, não vai ter aquela contração, aquela segurança de uma válvula naturalmente feita. Então, a gente pode ter incontinência urinária. A gente pode observar alguns pacientes com perda involuntária de urina no pós-operatório. Isso já é em torno de 30%, é bem menos do que a parte da função erétil, certo? Podemos ter outros problemas, mas esses são os mais frequentes, certo? Uma coisa importante é o seguinte: isso no primeiro ano tem uma incidência, em alguns casos, até maior. Mas o primeiro ano é muito importante, não só do ponto de vista oncológico, porque a gente vai ficar vigiando esse paciente no pós-operatório, certo? Não só no primeiro ano, mas no primeiro ano principalmente, certo? Mas muita coisa volta para o lugar nesse primeiro ano de recuperação da cirurgia, principalmente com relação à ereção e à função urinária, certo? Chegou até uma pergunta na caixinha. Quanto tempo depois da cirurgia eu sei que fiquei com algum grau de disfunção sexual ou não? Olha, é, terminada a cirurgia, o paciente vai ficar internado aí 2, 3 dias em média com uso de sonda, certo? É, dependendo da forma que ele foi operado, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou até mesmo por robótica, ele vai ficar com essa sonda aí por até 15 dias, certo? Retirado a sonda, certo? É que a gente já começa a ver alguns sinais de presença ou não de ereção, certo? Hoje em dia, existe, por exemplo, protocolos de reabilitação peniana. O que é isso? O paciente pós-prostatectomia radical, a gente já toma algumas medidas, mesmo sem saber se ele vai ficar com algum grau de disfunção erétil ou não, vale a pena a gente instalar algumas medidas, justamente para prevenir ou pelo menos diminuir a incidência da disfunção erétil. Às vezes a gente não consegue completamente, mas aquele paciente que ficaria totalmente sem função erétil, ele fica com a função um pouco menos comprometida.
certo? Então, às vezes, a gente não consegue resolver completamente o problema, mas deixa o paciente num nível, deixa o paciente numa situação que ele mesmo fala, doutor, realmente não está bom, certo? Antes era melhor, mas do jeito que está, eu prefiro só observar, eu não quero mais mexer com isso aqui, não. Tá entendendo? Então, Que cada medidas paciente são desse essas? a gente inicia, hoje em dia a gente tem a reabilitação peniana pós-operatória, principalmente com a tadalafila, que é uma droga bastante conhecida, é uma droga segura, que hoje permite, em baixas doses, o uso diário, certo? A gente consegue promover uma vasodilatação, preservando o corpo cavernoso, certo? Que a longo prazo melhora a recuperação da função sexual. A gente tem a função também da fisioterapia. Fisioterapia hoje ajuda a gente bastante, certo? Com o pós-operatório da prostatectomia radical, não só com a questão da incontinência, mas também com a questão da função sexual, certo? Nós temos tratamento com ondas de choque, que melhora também a irrigação, a vascularização do corpo cavernoso, consequentemente melhora a irrigação peniana, certo? E, em último caso, para casos refratários, certo? Com mais de um ano já de observação, que a gente não teve grande sucesso, até mesmo até com injeções de medicamentos que promovem ereção, as drogas injetáveis, a gente pode fazer sim mão do implante de prótese peniana. Esse sim seria o tratamento definitivo da disfunção erétil nos casos de prostatectomia radical. Nem todo mundo vai precisar, certo? Nem todo mundo que vai precisar vai querer. Algumas pessoas vão precisar, vão querer e vão ser submetidos à cirurgia, certo? E com certeza vai tratar esse grau de disfunção erétil, vai voltar a ter a ereção de forma artificial, mas vai conseguir manter sua relação sexual. Doutor Bruno, essa cirurgia para a colocação da prótese, ela acontece geralmente quanto tempo depois da cirurgia do câncer de próstata? Olha, para a realização do implante da prótese peniana, a gente tem que observar duas coisas. Primeira coisa, o controle oncológico, como é que está, certo? A cirurgia foi boa, o PSA está controlado, o câncer, você está sendo considerado mesmo temporariamente curado do câncer, certo? Então, primeiro critério, a cura oncológica tem que permanecer, certo? E como nesse primeiro ano muita coisa pode melhorar, então a gente de praxe espera pelo menos um ano para considerar realmente o paciente refratário a todas as medidas que a gente poderia ter. Quando chega um ano, a gente fala, olha, a gente já usou medicação oral, já fez fisioterapia, já usou bomba a vácuo, já fez tratamento com onda de choque, tratamento com medicação injetável, operação, e mesmo assim você continua sem resposta. Então, assim, é chegada a hora da gente decidir como é que está a sua vida sexual, como é a sua rotina, a sua demanda sexual, e falar da prótese. Tá entendendo? Uhum. É importante a gente saber que a prótese ela não vai lhe devolver a ereção que você tinha quando você tinha 18 anos. A prótese vai lhe dar uma ereção artificial, vai fazer com que você tenha relação sexual, vai fazer com que você tenha penetração, mas é uma coisa artificial. Para aquela pessoa que tem grande demanda sexual, geralmente se adapta bem e fica satisfeito. Mas Uhum. para aquela pessoa que tem uma demanda sexual um pouco baixa, é uma coisa até a se pensar. Porque quer queira, quer não queira, a prótese, assim como a cirurgia da próstata, a prótese também vai ter suas complicações. É um corpo estranho para o organismo pode rejeitar, pode infectar, é uma cirurgia a mais, é um internamento a mais. Então, tudo Uhum. isso tem que ser discutido a nível de consultório, ser colocado os benefícios e os riscos, para, em conjunto, o médico e o paciente saber a real necessidade e as chances de sucesso e de falha do procedimento. Doutor Bruno, e com relação à incontinência, quais são os tratamentos A incontinência pós-cirurgia? isso. A incontinência urinária é uma coisa menos incidente, menos prevalente do que a disfunção erétil, mas é uma coisa que incomoda muito. Primeira coisa, você tem que estadiar, saber em que nível está essa incontinência urinária, certo? Se é um paciente que perde menos de 100 ml de urina por dia, a gente considera leve. Entre 100 e 400, moderado. Acima de 400, a gente considera grave, certo? Como a gente faz isso? A gente tem várias formas de saber, principalmente pesando ou a fralda ou o absorvente masculino. Então a gente pede para o paciente pesar, para a gente quantificar bem essa perda, até para a gente saber como que está evoluindo. O
paciente de início já está perdendo mais de 400 ml, daqui a 6 meses está perdendo 400 ml ou mais, e a gente vê que não está progredindo, é sinal que a gente está tendo alguma disfunção aí a nível de esfíncter. A anastomose provavelmente não ficou continente, certo? Então, assim, tem medidas de fisioterapia também, certo? A fisioterapia ajuda muito essa parte da continência, porque vai ajudar o paciente a trabalhar com aquela musculatura do períneo, que nesse momento vai ser o que vai garantir a continência ou o provável retorno da continência urinária dele, certo? Então, medidas de fisioterapia, principalmente, certo? E chegando no primeiro ano, também, a gente vai observar que realmente o paciente está refratário, principalmente as medidas de fisioterapia, ou então até mesmo medicações orais, dependendo do padrão da perda, certo? Porque a pessoa pode perder a urina na incontinência por dois motivos, ou falha da válvula, que a gente chama do esfíncter, certo? Isso é comprometido na cirurgia, ou então a bexiga vai fazer força na hora errada, certo? Que a gente chama de hiperatividade vesical, hiperatividade detrusora. Então, para essa parte da hiperatividade, a gente pode associar, sim, medicações anticolinérgicas, pode associar beta-3 agonistas, que aumentam a capacidade de armazenamento da bexiga, certo? Mas, via de regra, pós-cirurgia, o comprometimento é na válvula, é no esfíncter. Então, se a gente não tem aquele músculo do esfíncter mais funcionando completamente, a gente pode recrutar aquela musculatura no entorno para fazer um pouco de ajuda. Isso se chama fortalecimento da musculatura perineal, que é conseguido principalmente com a fisioterapia, certo? Então, a gente inicia a fisioterapia. Hoje em dia, alguns protocolos pedem até para você iniciar a fisioterapia antes mesmo da cirurgia, porque se a gente for comparar, por exemplo, com a maratona, a gente vai correr uma maratona. A gente não vai correr uma maratona segunda-feira e vai chegar lá, colocar o tênis e correr, não. A gente vai começar a se preparar algum tempo antes. Então, por que não fazer isso com cirurgia? A cirurgia exige muito do nosso organismo. Então, por que não começar a fisioterapia antes da cirurgia para já ir preparando essa musculatura perineal para, quem sabe, combater de forma mais eficaz essa questão da incontinência urinária? Isso não está tão bem definido, mas já tem uma linha que já pensa dessa forma. Está entendendo? Ótimo. Doutor Bruno, uma pergunta que chegou aqui na caixinha de perguntas foi com relação Certo. às sequelas. Elas estão mais relacionadas à idade do paciente ou ao estadiamento do tumor? Tudo contribui, certo? Se a gente pegar uma pessoa que não se operou de câncer de próstata, um idoso, um idoso extremo, o que acontece? A gente sabe que essa pessoa vai ter muito mais chance de ter disfunção sexual e disfunção urinária. Então, a idade contribui? Contribui. Com certeza contribui. E o tratamento oncológico contribui? Contribui também. Se o câncer estiver localizado, você vai fazer uma cirurgia mais palpadora. Hoje em dia existe a cirurgia que poupa uma parte da inervação. Então, garante melhor um desempenho de ereção, certo? Mas é aquela coisa, o primeiro objetivo é combater o câncer. Então, se você está lá no intraoperatório e viu que aquele tumor está muito perto onde passam os nervos, infelizmente, a prioridade vai ser a preservação oncológica. Então, infelizmente, a gente já sabe que esse nervo vai ser lesado pela necessidade daquele momento da cirurgia. A prioridade número 1 é curar do câncer, certo? Então, com certeza, a idade influencia, lógico. Mesmo sem a cirurgia, a gente já sabe que influencia. E o estado oncológico influencia também, porque, de repente, eu posso precisar fazer algumas manobras cirúrgicas visando a cura completa do câncer que faça com que a balança vá mais para o lado das complicações, mas Sim. em detrimento de uma cura oncológica. Certo. Certo? Agora, vamos falar do pós-cirurgia, mas desse acompanhamento, né? Desse Sim. segmento de tratamento para evitar que o câncer volte. Ele pode voltar, pode ter recidiva. Quanto tempo deve ser esse acompanhamento pós-tratamento? A gente tem um momento importante no pós-operatório, que é justamente quando o paciente vem, em torno de 30 dias de cirurgia, geralmente já vem sem sonda, certo? E aí ele vai trazer para a gente o resultado da biópsia, só que dessa vez da biópsia do que foi retirado, da peça cirúrgica, certo? 30% dessas biópsias podem não bater com a biópsia anterior.
ou para mais ou para menos. Então, é nessa consulta em torno dos 30 dias que a gente vai ver o primeiro PSA pós-operatório, certo? E vai ver também a questão de sintonia da biópsia anterior com essa da cirurgia. E aí a gente vai ver, olha, realmente seu tumor é um tumor leve, estava só localizado na próstata, retiramos completamente, certo? O que tinha foi resolvido, e aí vai se iniciar realmente um processo de vigilância que é em torno de 5 anos. Lógico que no primeiro ano o intervalo é mais curto, certo? Vai ser feito exames a cada 3 meses, em média, ao longo do primeiro ano. Do segundo ano em diante, estando tudo tranquilo, a gente passa a ser avaliado, passa a avaliar o paciente a cada 6 meses. Ótimo. Chegou uma das perguntas foi: depois da cirurgia, ainda vou precisar fazer exame do toque retal? A princípio, não. O exame do toque é um exame para rastreamento. Lógico que, se a gente suspeita que existe alguma recidiva de tumor, principalmente em loja prostática, continua sendo um local acessível ao toque. Mas hoje em dia tem exames de imagem que a gente geralmente vai terminar confiando mais no exame de imagem. Então, assim, é proibido fazer um toque depois da prostatectomia radical, dependendo da situação, não, certo? Mas pode haver situações peculiares que façam com que o exame venha a ser necessário novamente. Doutor Bruno, chegou uma pergunta aqui com relação ao tomate. Ele possui substâncias que combatem o câncer de próstata? Né? Tem muito isso, né? O tomate, É, coma tomate que previne o câncer de próstata. Qual é é essa verdade. relação? Olha, tem estudos que falam muito sobre a fitoterapia na urologia. Não tem muita coisa comprovada. Mas em relação ao tomate, o que a gente sabe do tomate é o seguinte: o que atrai a questão de tomate para o câncer de próstata é uma substância, um caroteno, o licopeno, certo? E assim, a única particularidade, em alguns estudos ele se mostra protetor do câncer de próstata, embora seja uma proteção leve, mas alguns estudos mostram isso aí. Não tem muita comprovação em estudos mais robustos. O grande detalhe é que todos os estudos que mostram que o licopeno faça algum benefício em relação ao câncer de próstata, é em relação ao licopeno extraído do tomate cozido, certo? Uhum. Então, assim, quem tiver de usar o tomate com esse objetivo, certo? Aquela coisa, mal também não vai fazer. Então, que obtenha o licopeno na sua forma mais ativa, que se mostrou em alguns estudos que chega a proteger alguma coisa. Então, assim, o tomate com esse objetivo é o tomate cozido, certo? Hoje em dia a gente consegue até substâncias que têm o licopeno em forma de comprimido, de cápsula, certo? Que também pode ajudar nesse aspecto. Mas enquanto alimento, lembrar que esse tomate deve ser cozido. Ótimo. Inclua o tomate, né, na sua dieta cozido, mas inclua também a visita anual ao urologista para esse rastreio. Isso sim tem comprovação, isso sim mostra que não é à toa que a gente insiste tanto nesse diagnóstico precoce. É aquilo que eu falei no início, você troca um diagnóstico precoce com 90% de chance de cura por um diagnóstico tardio com 80% de mortalidade ou mais. Então, assim, é uma troca bem discrepante. E se a gente pode escolher, se a gente tem a opção de escolher, é melhor descobrir a doença antes que ela descubra a gente, né? Antes que ela mostre os sintomas para a gente. Com certeza. Doutor Bruno, para a gente terminar, qual a mensagem final desse Novembro Azul? Você que recebeu essa missão de encerrar a programação, eu vi até que doutor Ângelo, que abriu a programação, estava por aqui, não sei se ele está ainda. Qual a mensagem final que fica para os homens? Estão aqui, estou vendo muitas mulheres assistindo, foi assim, no Novembro Azul inteiro, muitas mulheres assistindo as As mulheres lives. vão mais para o consultório e ainda assistem mais as lives também, né? Olha aí, as lives falando da saúde do homem, mas é para puxar a orelha do marido, do filho, do irmão, né? E empurrar esses homens para o médico. Qual a mensagem final que fica aqui nesse Novembro Azul? Juliana, eu acredito que a mensagem final é assim, eu acho que a SPU deu o seu recado. Quem conseguiu acompanhar as quatro propostas das lives, hoje entende bem mais do assunto importante do câncer de próstata, mas a mensagem final é o seguinte: a gente não pode reduzir
o Novembro Azul apenas ao câncer de próstata. A gente tem que olhar para a saúde do homem como um todo. A gente, como urologista, a gente tem que aproveitar esse momento, já que o homem vem temeroso para o consultório, tentando ver apenas o câncer de próstata, mostrar para ele que aquele momento ali é um momento que pode ser descoberto uma doença talvez tão importante quanto, certo? Talvez uma coisa que esteja descoberta. Às vezes está tão na cara, a gente consegue fazer esse diagnóstico, o paciente nem sabia que tinha, como diabetes, com a pressão alta, certo? Às vezes até tumores também em outros órgãos, tá entendendo? Eu acho que a grande mensagem do Novembro Azul é se preocupar com a saúde masculina e atrair o homem para os serviços de saúde. A gente sabe que o homem está muito envolvido na questão de geração de renda, de emprego, então às vezes o homem sair do trabalho é muito mais difícil do que as mulheres, por questões culturais mesmo. Então, assim, a gente não pode simplesmente receber um homem no consultório e olhar só se ele tem câncer de próstata ou não, e deixar passar aquela gama de doenças que a gente poderia diagnosticar com um exame simples. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, certo? Então, que o Novembro Azul fique realmente marcado como um mês da saúde do homem, não só do câncer de próstata, porque nem só de câncer de próstata morre o homem. A gente sabe que é uma causa importante de mortalidade, é uma doença importante, mas outras coisas também são capazes de ceifar a vida dos homens. E eu acho que essa é a grande mensagem. Para quem perdeu alguma live, lá no nosso canal do YouTube tem uma playlist Novembro Azul, com todas as entrevistas na íntegra. Tem também a VB Digital, que a gente trouxe no mês de novembro, a reportagem de capa sobre câncer de próstata, com os profissionais da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu quero aqui, em nome de toda a equipe do Viver Bem, agradecer a disponibilidade de vocês. A gente lançou a proposta de fazer essa programação em conjunto e vocês aceitaram. E foi um prazer receber a cada semana um médico e, como você bem falou, doutor Bruno, aprender cada vez mais, né? E aprender de tudo, desde a prevenção até o pós-tratamento. Isso é muito importante. Exatamente. Queria também agradecer a você aí, Juliana, pela ajuda, o pessoal todo do Guia, né, do Guia Viver Bem, doutor Ângelo aí, o presidente o atual presidente da Sociedade de Urologia, que agradecer ele também pelo convite, pela oportunidade. Espero ter esclarecido, tirado algumas dúvidas. Lógico, qualquer dúvida, qualquer detalhe, a gente está sempre à disposição no consultório, certo? Pode nos procurar, a gente tenta ser útil no que for possível, certo? E é isso aí, vamos fazer com que o homem se cuide, certo? É voltar para aquele número inicial, de cada 2 homens que vão para o urologista, 17 mulheres vão para a ginecologia. Então vamos pelo menos equacionar, tentar equilibrar isso aí. Vamos ver se no próximo Novembro Azul essa estatística está um pouquinho, né? Vamos Sei que não vai esse estar passando jogo. de 10, mas vamos subir um pouquinho. Isso. Tá ok, Juliana. Obrigada, boa noite a boa todos. noite.